Agora, nossa próxima palestra com a doutora Carolina Maria Pozzi, que é responsável pelo setor de transplantes do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, e o tema vai ser imunossupressão no transplante renal, como eu faço e por quê. Acho que se ele parar de mexer, eu consigo. Né? Pronto. Então, assim, eu fiz um roteiro para a gente ponderar algumas discussões aqui nas escolhas da imunossupressão, em qual que é a indução que a gente vai usar, na manutenção, e vou falar um pouquinho do que a gente tem feito mais hoje no hospital, que é a terapia de redução de anticorpos, que é hoje tido como mais falado como a dessensibilização. Então, como é que a gente começa a pensar num paciente para transplantar? Né? Então, a gente tem 3 pilares que a gente tem que começar a pensar quando é ofertado um órgão. Então, nas características do doador, no transplante em si e nas características do receptor. Então, quando vem uma oferta de um doador falecido, a gente tem que imaginar se ele é um doador limítrofe, se ele é um doador ideal, quanto tempo ele tem de UTI, quais são as condições de manutenção desse doador naquela UTI, se está em uso de droga vasoativa, se está infectado, se não está. Aqui já começa o pensamento do que eu vou usar como imunossupressão. Então, hoje, como no mundo todo, ainda bem, a gente tem a maioria dos nossos doadores como limítrofes, e a gente tende a usar o maior número de órgãos possíveis, por conta do tempo de espera em lista, a mortalidade em lista grande, então a gente tenta otimizar quanto mais o uso de doadores limítrofes. No transplante em si, a gente vai olhar as características do órgão, como foi a captação, quantos vasos, como é que está a perfusão desse órgão, a solução de perfusão usada e o tempo de isquemia fria e morna. A máquina de perfusão, infelizmente, a gente não tem no nosso estado, mas ela melhora muito, muito, muito a lesão de isquemia e reperfusão. Seria ótimo se nós tivéssemos, poderia usar mais órgãos. E nas características do receptor. As características do receptor a gente já conhece há mais tempo, porque a gente já conhece a nossa lista. Então, ali seria o risco imunológico já presumido, que seria o HLA, o número de mismatches conforme com o doador, o PRA, se tem DSA, a idade e as outras comorbidades, como diabetes, obesidade e infecções latentes. Então, a indução. Há algum tempo atrás, não se usava muito a indução com timoglobulina. Então, hoje em dia, a literatura americana traz 80% dos centros usam a indução, não somente com timoglobulina, mas lá eles usam o basiliximab e o alemtuzumab, mas nós aqui usamos mais a timoglobulina, como o Marmanilo falou, por conta do custo. Então, a gente usa, em nosso centro, a timoglobulina como uma droga de indução. Então, a gente usa em todos os hipersensibilizados, nos retransplantes, nos doadores com critérios expandidos, naqueles limítrofes, onde a gente quer poupar os inibidores de calcineurina, nos doadores em NTA, por exemplo, às vezes jovem, acidente, em rabdomiólise, a gente aceita doadores com creatinina de 4, mas que são pacientes que estão em NTA, a gente usa a timoglobulina para evitar o inibidor de calcineurina. E aqueles pacientes com tempo de isquemia prolongado, que tem uma lesão de isquemia e reperfusão já presumida. Eu tentei resumir aqui, e vou explicar um pouco essa tabela, mas é para usar qual é o nosso arsenal terapêutico que a gente usa hoje. Então, hoje, eu e a maioria dos centros aqui do país, a gente usa a timoglobulina. Então, a timoglobulina é um anticorpo policlonal, ela é um imunossupressor muito potente, ela atua no primeiro sinal e ela é usada com pacientes com risco imunológico alto. A gente amplia o uso dela para aqueles pacientes com doador expandido, porque a gente acaba poupando o inibidor de calcineurina. O basiliximab, que é o Simulete, ele é um monoclonal quimérico que inibe a linha interleucina 2 e segmento sinal através do CD25. Ela inibe o segundo sinal e é um risco imunológico de baixo e intermediário. Então, a gente não tem muito recurso. Então, a gente não tem muita escolha para risco imunológico intermediário. A gente acaba usando a timoglobulina. O alemtuzumab não é usado aqui no Brasil, é mais nos Estados Unidos. Ele é muito potente, ele é monoclonal, humanizado anti-CD52, e ele atua tanto em linfócito T quanto em linfócito B, mas não é uma opção atual para nós. O belatacept não é usado para indução, eu coloquei em manutenção porque ele é um agente biológico. Então, a gente usa o belatacept para poupar inibidor de calcineurina. Ele evita a nefrotoxicidade
E no Brasil existe, mas é muito pouco usado. São alguns centros que ficaram herdeiros de alguns estudos que já estavam em voga assim, no passado. E o rituximab? O rituximab é uma droga que é usada muito em pacientes que têm um risco de rejeição humoral aguda, mas a gente não consegue liberação da Secretaria de Saúde para indução nesses pacientes. Então, pacientes em dessensibilização, seria ótimo se a gente pudesse usar o rituximab, mas a gente não tem esse recurso. Então, a gente acaba usando mais a timaglobulina mesmo. Essa aqui é uma figura, embora antiga, lá de 2004, mas a imunossupressão em transplante, ela se baseia nessa história. Então, aqui é a célula apresentadora de antígeno e aqui é o linfócito. Tudo começa aqui, nesse T-cell receptor, aqui nessa célula receptora do linfócito T. Quando o antígeno se agrega aqui, ocorrem esses sinais. O primeiro sinal, segundo sinal e o terceiro sinal, que leva à ativação do núcleo e aí desencadeia toda a resposta do linfócito. Então, os anticorpos policlonais, eles atuam nesse primeiro sinal, que é inibindo a reação de maneira mais, vamos dizer assim, abrangente. Depois desse sinal desencadeado, existe a calcineurina que leva o sinal para o núcleo. E aqui a ciclosporina e o tacrolimus entram em ação. Depois desse sinal, tem os coestimulatórios, que é o belatacept, que alguns centros usam, mas muito pouco. E ali o terceiro sinal. No terceiro sinal estão os imunossupressores que já se usam há muito tempo e que a gente usa até hoje. Então, aqui tem a azatioprina, que atua no ciclo celular, a mTOR, que é o sirolimus e o everolimus, e o ácido micofenólico aqui, na síntese dos nucleotídeos. Então, para falar dos não biológicos, que é o arsenal de manutenção terapêutica, vem os corticoides, que é amplamente utilizado, e na maioria dos protocolos ele está presente. A gente hoje no serviço não usa somente nos pacientes que têm HLA idêntico, a gente tira já no primeiro mês, só induz, e no primeiro mês já sai em 100. E naqueles pacientes que têm alguma complicação tardia lá, uma osteoporose, um retardo de crescimento, principalmente em crianças, ali essa parte mais da pediatria, e algumas infecções. Mas a gente mantém na maioria dos esquemas. Os inibidores de calcineurina. Os inibidores de calcineurina surgiram na década de 60 com a ciclosporina e depois veio o tacrolimus. Então, assim, eles são muito importantes e também eles estão na maioria dos esquemas. A ciclosporina, ela tem um efeito colateral, que é a hipertrofia gengival e o hirsutismo. Ela é muito usada também nos esquemas onde há recorrência de glomerulopatia, por exemplo, GESF ou outras glomerulopatias, a gente prefere usar a ciclosporina. O tacrolimus, ele veio na década de 90 como um imunossupressor mais potente. Então, ele, junto com o micofenolato, depois ali em 90 também, eles surgiram como um esquema que a rejeição celular ela não foi mais o grande problema para o transplantador. Então, o esquema de corticoide, tacrolimus e micofenolato mudou o cenário do transplante. A azatioprina era muito mais usada no passado. Então, na década de 60, ela veio para tornar possível o transplante, mas depois ela foi logo substituída quando o micofenolato chegou. Às vezes, quando a gente tem que retornar ao esquema, ou não tem mais escolha, por alguns efeitos colaterais dessas novas drogas, a gente volta à azatioprina. Mas lembrar que ela pode causar aplasia medular, e principalmente quando você usa allopurinol em conjunto com a azatioprina, já havia alguns casos de aplasia medular, que foi necessário, enfim, a pessoa ficou muito mal até a gente descobrir que ela usava o allopurinol. O micofenolato, o mofetil, o micofenolato sódico, eles inibem também o ciclo celular. E qual é a diferença do micofenolato para o sódico? Na verdade, um coated, ele é encapado, esse micofenolato sódico, e aí ele previne os sintomas gastrointestinal alto. Então, ele tem menos dispepsia, menos sintomas gástricos altos. Mas ainda a diarreia é uma presença ali, tanto no mofetil quanto no sódico para a gente. Os sirolimus e everolimus são inibidores da mTOR, e eles são alternativas para a gente em alguns esquemas onde tem muita infecção viral e principalmente neoplasia. No nosso serviço, não é um esquema que a gente sai de novo. Geralmente, a gente faz um switch, a gente troca a imunossupressão.
O porém do sirolimus e do everolimus, alguns aqui talvez possam dizer, mas a gente tem recorrência de proteinúria, então, às vezes, a gente tem essa limitação para usar esse esquema. Então, nos grupos à parte, né? Idosos é o nosso desafio hoje. Hoje, cada vez mais, a gente transplanta a pessoa mais idosa, né? Então, o nosso último, acho que paciente idoso que nós transplantamos foi uma senhora de 74 anos. E ela está muito bem. Eu acho que a idade, hoje em dia, não é mais a idade cronológica, é a idade de fragilidade. Então, hoje, pessoas idosas com pouco tempo de diálise têm muito mais condições do que jovens com muito tempo em diálise. Então, a idade, para a gente, não quer dizer contraindicação de transplante. 65 anos, não pode mais transplantar? Não. Não é por aí. Eu acho que o que a gente tem que avaliar são os critérios de fragilidade e vulnerabilidade do indivíduo. Poliomavírus e citomegalovírus. Isso acontece e muito, principalmente em centros com muito hipersensibilizado, que a gente usa mais imunossupressão. Então, aqui, esquemas alternativos com a rapamicina ou everolimus são saídas para a gente usa sempre que é possível. HIV positivo, acho que vai ter um tema livre que vai falar disso. Faz transplante com HIV positivo. O que determina um paciente HIV positivo a ir bem ou não no transplante é o pré-transplante. Então, hoje em dia, com as novas drogas antirretrovirais, quando a gente consegue retirar o inibidor de protease aqui no começo, antes do transplante, eu acho que mudou o cenário dessa população. Então, a gente consegue fazer o transplante e usar timoglobulina, tacrolimus, micofenolato, e a pessoa e o indivíduo ficar muito bem. Infecções latentes, a gente transplanta também de maneira com que a gente escolhe a imunossupressão, às vezes um pouco menos, mas faz também. E neoplasias, que hoje de manhã ainda deve ter falado bastante de neoplasia, mas neoplasias prévias, indolentes, a gente transplanta muito mais do que no passado. E neoplasias novas, depois do transplante, a gente, às vezes, altera a imunossupressão, sim, e dependendo muito da correlação de interação medicamentosa com o quimioterápico. Então, agora, só vou comentar um pouquinho do que a gente faz no hospital, que é o nosso protocolo de dessensibilização. Então, quem são os sensibilizados, né? Diferente do que a maioria da população acha, não é só aquele paciente com PRA de 70%, 80%, 90%. Então, são pacientes que, às vezes, com PRA de 30%, é muito exposto à transfusão, tem gestação ou transplantes anteriores. Esses anticorpos são pré-formados e são específicos contra o doador. Eles são identificados com análise de PRA e são estudados separadamente para determinar o que a gente vai aceitar ou não. Então, como é que a gente classifica essa população? Então, aqui, CDC é uma prova cruzada, na verdade, é um teste de compatibilidade. A gente usa o CDC aqui no nosso centro, não usa o flow, citometria de fluxo, e usa a determinação do PRA. Então, CDC, PRA, a história da sensibilização é muito importante, e às vezes o clínico não passa isso para o laboratório de hemogenética, e isso falta na tabela. Então, gravidez, transfusão, transplante anterior, tem que ser dito, porque isso pontua no risco lá depois. Aí a compatibilidade, no momento do transplante, se ela tem muitos mismatches que não batem, né? E se ela é o HLA idêntico. Então, aqui custou risco maior e risco menor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma paciente nossa, hipersensibilizada, que tem todos esses riscos de transplante. Então, aqui são riscos que a gente aceita. Aqui são riscos que a gente nem conversa. E aqui são os mismatches aceitáveis, que a gente fala com risco médio, e a gente colocou um cutoff de 6.000 de MIF, considerando toda aquela tabela anterior. Então, para vocês terem uma ideia, analisando tudo que a gente conversou, a gente só consegue enxergar esses 2 pontinhos da ativação imunológica, que é o que vai ser ativado pelo complemento e o título desse anticorpo. Tudo em vermelho aqui, a gente não consegue medir, que é a afinidade do anticorpo, a exposição de cada epítofe,
repito, a razão de glicosilação e a citotoxicidade mediada pelo receptor ali de afinidade. Então, o que a gente pensou para fazer isso? Então, baseado nesse estudo aqui, a gente queria clarear um pouco a nossa compreensão de afinidade, porque às vezes você tem um anticorpo antidoador, mas ele não causa rejeição. Então, o difícil é qual é o impacto do anticorpo, né? Então, a gente reviu os estudos e para tentar entender, a gente diluiu os soros para entender qual que continuava ainda ligado, mesmo depois de diluído. Então, chegamos à conclusão, né, no estudo, que quando se diluía o soro até 1:32 e o anticorpo sumia, eram pacientes que podiam responder à nossa terapia proposta. Então, para quem que a gente podia fazer esse tratamento? Antes do transplante, a gente só faz para pacientes priorizados e pacientes que têm um possível doador vivo, que a gente é capaz de estudar especificamente o doador. E aqui priorizado é porque ele vai concorrer mais, a gente consegue fazer plasmaférese já com uma perspectiva de transplantar mais rápido. E no pós-transplante, a gente faz essa terapia para quem tem o CDC negativo, porque a gente não tem citometria de fluxo, que provavelmente no ano que vem deve ter. E para os mismatches aceitáveis, o MFI de 6.000, e baseado naquela tabela que é o estudo STAR. Então, qual que é o racional de usar o que a gente tem? Então, os DSAs, anticorpos antidoador, eles são células B, e as células B começam nos plasmócitos, depois tem a expansão clonal e a formação do anticorpo específico. Então, se a gente quer bloquear as células plasmáticas, a gente tem que agir da base para cima. Porém, o SUS, a gente mal consegue rituximab, bortezomib, nem pensar, então a gente só tem essa parte aqui, que é a plasmaferese e a imunoglobulina. Então, a gente trabalha só no topo dessa pirâmide. Então, essa parte aqui, a gente vai mapeando com o DSA e algumas coisas futuras que a gente imagina que eu vou mostrar depois. Então, como é que a gente faz o nosso programa? A gente faz indução com timoglobulina, 3 mg por quilo em dose fracionada, faz plasmaférese 4 sessões em dias alternados, com uma troca de 1,5 vezes do volume total plasmático, e depois das 4 sessões, a gente faz a imunoglobulina. Por que só depois das 4 sessões? Porque quando o paciente interna, a gente pede a liberação da imunoglobulina, e leva ali umas 10 dias para o governo liberar. Aí depois a gente faz essa aqui no final, que é 1 grama por quilo, e não são 2 gramas, porque 1 grama por quilo, por vários estudos, Stanley, Jordan, enfim, provaram que essa dose já era efetiva quando se faz a plasmaférese. E depois, a gente coleta a PRA e avalia o DSA mensalmente para ver se tem que fazer um repique de tudo isso daqui. Da timo não, mas da plasmaférese e da imunoglobulina. Então, a gente começou essa terapia de dessensibilização no início de novembro de 2022. Até agora, a gente tem 10 pacientes, todos eles, ainda bem, com um enxerto funcionante, com a creatina de 1,2 até 1,6. A gente faz esse monitoramento do DSA e microalbuminúria em amostra isolada aqui mensalmente, o DSA e a microalbuminúria, além de níveis de tacrolimus mais altos, a gente faz uma coleta até o 3º mês semanal do tacrolimus, e seriamos, assim, PCR para citomegalo e polioma sempre que a gente pode. A gente tem uma cota no hospital, então a gente escolhe um pouco os pacientes. Então, isso tudo a gente faz baseado no que a gente tem. As nossas expectativas, elas são muitas pelos marcadores urinários, mas até agora, apesar de dezenas de marcadores, assim, nenhum brilhou os olhos assim para rejeição precoce. Então, a gente está à procura desses marcadores urinários ainda, que possam poupar as biópsias e validar a força dos DSAs. Então, baseado assim, nessa proposta do BEST, que a FDA e o NIH propõem, né, de a gente poder fazer um pré-diagnóstico, ter um diagnóstico, ter um acompanhamento do paciente, a gente procura esses marcadores. Então, coincidentemente, semana passada foi o nosso Congresso Brasileiro de Transplantes, e aí a gente consegue trazer algumas novidades, que é o Cell-Free DNA. Então, não sei se vocês já ouviram falar, enfim, mas isso deriva da oncologia, e nós, no transplantes,
no transplante, a gente tentando usar isso para nós também. Então, como é que funciona? Elas são novas vias moleculares, né, que sinalizam respostas imunológicas precoces. Elas são a epigenética, né, e funciona com a metilação do DNA. Como é que funciona? Então, a gente tem um doador e um receptor. Então, entende-se que, quando há uma morte celular, o DNA se libera da célula. E se a gente marcar a morte celular do doador, provavelmente essa célula está sendo atacada. Provavelmente é uma rejeição que vai acontecer. Então, a gente entende que a dosagem do cell-free DNA do doador vai marcar precocemente uma rejeição para a gente. Então, níveis altos do cell-free DNA do doador provavelmente se correlacionam com o risco de rejeição e seria um indicativo de biópsia precoce muito antes de uma alteração de creatinina. Nos estudos que a gente viu, ele tem um valor muito forte, muito mais sensível e específico no valor preditivo negativo. Quando está negativo, você procura outro motivo, provavelmente rejeição não é. Então, esse cell-free DNA, junto com o DSA, para nós, é uma expectativa até de marcar o quanto esse DSA é capaz de levar à morte celular de um doador. Vários estudos, eu coloquei alguns aqui, mas são vários estudos já em análise e que estão mostrando assim uma luz para a gente, para validar DSA e para ser mais precoce do que a própria creatinina. Eu mesmo, no meu centro, como eu acompanho o DSA, às vezes a gente vê DSA subir, a proteinúria começar a aumentar, biopsia é uma rejeição humoral. E a creatinina, 0,9, 0,7. Então, para nós, a creatinina é um marcador muito tardio. No transplante, não dá para esperar a creatinina piorar. Então, mês de setembro foi mês de doação de órgão, só para lembrar da campanha de doação. E era isso que eu tinha para dizer. Depois eu fico bem disposta à pergunta. Era isso.